Fala galerinha, então, hoje eu vou conversar com vocês um assunto um pouco mais profundo. Eu tentei fazer esse vídeo umas centenas de vezes, tá difícil porque os outros vídeos estão bem curtinhos assim. Na minha cabeça eu queria fazer algo bem curto para ser coisas práticas pra gente poder colocar no dia a dia, né? Sem enrolação. Mas então eu vou tentar ser o mais breve possível. É um pouco sobre a minha história assim. No meu caso, eu vim numa depressão. A depressão me levou ao pânico, que me levou à despersonalização. Só que assim, eu já tinha tido pânico há uns 10 anos atrás. Foi algo mais rápido, né? Eu tinha medo de algumas coisas específicas. Na época eu fiquei um mês mais ou menos, fiquei de boa, depois não tive mais. Aí agora quando veio a despersonalização, o pânico com a despersonalização junto era muito forte, porque eram as duas sensações juntas. Eu não sabia o que era, nunca tinha acontecido comigo, né? E foi bem assustador. Eu, sei lá, imaginei que eu tinha morrido, que minha alma tinha ido embora, eu tava no purgatório, sei lá. Achei que eu tava sonhando e que uma hora alguém ia me acordar. Quando é crônico é bem difícil. Eu fiquei em torno de 2 meses direto e reto com essas sensações, né? Da despersonalização e desrealização. Teve um pouquinho de oscilação, mas bem pouco, né? Era assim, alguns momentos, sabe? Mas bem raros, assim. Eu tava vindo de uma depressão já de anos. Foi algo que já veio trabalhado durante muito tempo. Eu tava focado em coisas que eu não aceitava na minha vida, sabe? Eu tava com rancor de algumas pessoas, de alguns fatos que aconteceram. Ficava me perguntando por que tinha acontecido aquilo comigo, questionando a existência de Deus. A frase que eu dizia muito é: ou Deus está controlando tudo, ou tá tudo a Deus dará. E eu tinha esse questionamento direto, era quase todo dia e quase o tempo todo fixo com essas ideias na minha cabeça, né? Eu ficava remoendo o passado, ficava preocupado demais com o futuro e o meu trabalho na época estava me estressando demais também. Então eu tomava muito café também, muito mesmo. Me alimentava mal, estava procurando fugir da realidade. Quando eu surtei, eu saí da realidade, né, totalmente. E eu não sabia como voltar. Mas ali naquele momento eu percebi que estar na realidade era muito mais fácil do que ficar fora da realidade do jeito que a gente fica quando está surtado, né? A forma que eu encontrei de fazer isso foi mudar o meu ponto de vista, sabe? Tentar me tornar uma pessoa mais grata e começar a observar as coisas boas da minha vida. E aí eu comecei a pensar o quanto tinha pessoas numa situação muito pior que a minha e eu só vivia reclamando, entendeu? Então eu comecei a observar as pessoas que eu amava, que estavam ao meu redor, comecei a dar mais valor a elas, comecei a observar mais a natureza, os animais, as árvores, os animais de estimação, que eu tenho uma cachorrinha, fiquei muito apegado a ela, aos meus pais, meus amigos, minha irmã, minha namorada. Quanto mais eu pudesse, mais eu trocava afeto com tudo e com todos, sabe? Comecei a observar, pô, não consegui alcançar isso e aquilo, mas eu consegui alcançar aquele outro. Tem muita gente pior do que eu. Então eu comecei a perceber o quanto eu estava sendo ingrato. E a gratidão foi o que me ajudou bastante nesse processo. E outra coisa que me ajudou muito foi o perdão, né? Como eu tinha muito rancor de algumas coisas que tinham acontecido, algumas pessoas que tinham me sacaneado na vida, teve pessoas até que eu fui atrás para trocar ideia, para me reconciliar. Algumas outras pessoas que eu não tinha mais como entrar em contato mesmo, eu fui perdendo o rancor aos pouquinhos, sabe? Vendo que, na verdade, tudo que tinha acontecido precisava acontecer. Hoje eu acredito muito nisso. Nada é por acaso. Se não cai nenhuma folha da árvore sem o consentimento de Deus, né? Ou do universo, seja o que for, quer dizer, tudo que está acontecendo tem um porquê. É isso que eu tenho para dizer hoje. Abraço aí, força a todos.
Namastê.